E a gente fala agora sobre a tensão internacional no leste europeu e as questões envolvendo Rússia, Ucrânia e também o Ocidente. Temos um convidado agora aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Flávio Morgenstern, que é escritor, jornalista e criador do portal Senso em Comum. Tudo bem, Flávio? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Ô Flávio, começar com uma pergunta fácil. O que é que vai acontecer? Imagina que haverá um conflito de fato? É isso? É inevitável? É esse o cenário agora? Essa é a pergunta mais difícil de todas, na verdade. É porque ninguém sabe o que vai acontecer. Fazer futurologia com uma pessoa como Vladimir Putin é uma coisa extremamente complicada. Porque o Putin, a palavra provocação em russo é provokatia, ou seja, muito parecido com português. É uma palavra derivada justamente da diplomacia francesa. E você tem esta noção de que o Vladimir Putin é um provocateur, ou seja, alguém que ele age pela provocação, obrigando seus inimigos, obrigando todas as pessoas no seu caminho a se mobilizarem. A Rússia sempre teve este modelo de diplomacia, de geopolítica, que ela estava completamente fora de moda desde o final da Guerra Fria, por conta de você ter uma noção hoje de que uma guerra ela não vai ser mais exatamente uma disputa territorial, é sim uma disputa ideológica. Isso é uma coisa que o Putin está colocando de volta no cerne da questão, ou seja, ele tem o projeto da Grande Rússia, né, que era o país original. A Rússia original, na verdade, era esta Grande Rússia, no qual a Ucrânia, chamada de Pequena Rússia, ou seja, ela era parte realmente, né, do Império Russo, parte da população ucraniana, inclusive, ela se identifica mais com os russos do que com o seu próprio país. A Ucrânia ela consegue a façanha de ser um país ainda mais corrupto do que a própria Rússia, mas não é interessante para o Ocidente permitir esse expansionismo, que é uma ideia declarada, não é um disfarce. O Vladimir Putin ele explicita isso, ou seja, ele quer um plano de avançar territorialmente, com controle hegemônico de tudo, de governos, derrubando governos para aumentar o seu poder, não é simplesmente um poder econômico-militar, mas é um poder ideológico sobre o mundo, e nisso vem na esteira justamente a China do Xi Jinping. Então, neste momento, a gente ainda está vendo uma provocação. Ele conquistou duas cidades que já queriam fazer parte da Rússia, isso sem precisar dar um tiro, na verdade, simplesmente fazendo mobilizações, e isso está reverberando, ou seja, o Ocidente ele precisa estar constantemente se movendo de um país para outro, enquanto que a Rússia, que é um território muito grande, consegue fazer mobilizações de fronteira sem invadir nada, ou seja, ora ele está fazendo uma mobilização na Finlândia, ora está fazendo uma mobilização na Turquia, ora está fazendo uma mobilização no Japão, que já está colocando sanções econômicas à Rússia também. Quer dizer, é um país que faz fronteiras com tudo quanto é lugar, faz fronteira com os Estados Unidos, né? Consegue fazer fronteira com a Finlândia, com os Estados Unidos ao mesmo tempo, com Bulgária, com tudo quanto é lugar. E isso está gerando uma tensão, e o Putin, ele por enquanto está ganhando, simplesmente sem dar nenhum tiro. O problema é que essa provocatia, ela pode descambar em questão de uma semana, como foi no caso da Primeira Guerra Mundial, né? Flávio, mais uma pergunta agora a Ana Paula Henkel. Boa noite, Flávio. Os nossos queridos amigos que estão aí atentos às respostas do Flávio, recomendo muitíssimo o site do Flávio, Senso em Comum. É um site com muito, muito conteúdo histórico, geopolítico também. Então, fica aqui a dica. Flávio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: para aquelas pessoas que dizem, mas uma guerra lá na Ucrânia, lá na Rússia, o que eu aqui no Brasil tenho a ver com isso? Como essa guerra lá longe vai me atingir aqui no Brasil? O que você diria? Essa pergunta fundamental é, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? E a questão, se a gente for olhar, eu estava ouvindo o programa aqui agora, né? As 4 últimas notícias aí tem tudo a ver com a crise da Ucrânia. É impressionante pensar nisso. Né? Telegram, que é um aplicativo russo contra o Putin, esse aumento do autoritarismo, do lawfare, de outros mecanismos de guerra que não sejam puramente militares, um controle da sociedade maior, a soja, tudo tem a ver com a Ucrânia. Por conta do seguinte, o Brasil ele nunca se envolveu em guerras porque ele não era exatamente um país militarmente, economicamente, politicamente relevante. Eu lembro sempre, a metáfora que eu sempre faço é filme dos anos 80, quando envolvia a América do Sul, era sempre filmado na Colômbia. Eu falava, mas o Brasil é um país bem maior, por que não filmam aqui, né? Porque não tinha interesse, ninguém nem lembrava que o Brasil falava português. Agora,
Hoje em dia, ao contrário dos anos 70, nós somos, como disse muito bem a José Maria, nós somos o celeiro do mundo. Se nós somos o celeiro do mundo, isso significa que nós vamos definir numa guerra quem é que vai ser alimentado com carne e quem é que vai ser alimentado ali com vegetais. Isso aí é uma questão extremamente determinante para o resultado de uma guerra. Só que nós estamos numa situação aparentemente paradoxal, porque, como bem disse também, né, o Zé Maria, assim, nós temos hoje uma produção agrícola que ela é escoada para fora, ela está sendo escoada sobretudo para a China, então eu sempre acho que a questão da Ucrânia, a questão do leste europeu, a questão do Mar do Sul da China, a questão do Oriente Médio envolve muito mais o Xi Jinping e o plano chinês de controle e de implantar a sua ditadura mundial do que propriamente Vladimir Putin. Só que este escoamento que está sendo comprado pela China dos nossos alimentos, ele depende muito de fertilizantes russos. Quer dizer, essa visita do Bolsonaro que gerou uma complicação aí, uma grande polêmica, né? Você viu Celso Amorim defendendo a visita, você viu Ernesto Araújo criticando a visita, alguns pontos dos dois lados, não há uma clareza aí, porque não é uma ciência exata também, mas nós precisamos de fertilizantes russos, senão o nosso agro não vai para frente. E nosso agro agora, nós somos agora um país internacional, nós somos realmente a bola da vez, nós aparecemos na capa da Economist o tempo todo, todas as revistas internacionais citam o Brasil, e por conta disso agora nós somos, o mundo inteiro está de olho na gente, porque apesar de não sermos uma força militar, nós temos o agro. Agora você, Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Boa noite, Flávio. Flávio, você acha que o expansionismo autoritário da Rússia e da China hoje eles são mais concorrentes ou mais complementares? Essa é uma excelente pergunta, Fiuza, e assim, ela talvez seja o cerne de toda a questão. Quando o Donald Trump estava criando lá a sua política America First e todo mundo tirou sarro dele por ele não ser um especialista em geopolítica, estava querendo usar termos de administração para lidar com uma questão como o Oriente Médio, por exemplo, no final das contas ele acabou gerando uma coisa muito boa, ou seja, você diminui o poder dos inimigos, favorece os amigos, os meio do termo ali você fica hora afagando, hora dando umas porradas. Isso sempre funcionou. E hoje em dia você tem justamente o contrário, ou seja, o Biden ele tem uma política anticolonialista que eu acho que vai ser a coisa que vai mais matar gente nessa primeira metade do século XXI, são essas políticas anticolonialistas, favorecer um ditador porque pelo menos nós temos uma culpa histórica ocidental, assim por diante, aí você vai lá, favorece um ditador, e no final das contas, qual que foi o resultado, né? O Trump, ele conseguiu justamente dividir os russos e os chineses. Foi a única vez no século XX e no século XXI que os russos e os chineses não estavam alinhados. Porque quando o Trump começa a puxar um pouco o Putin para o seu lado, ele está lá mostrando que se o Putin fizer um pouco de comércio, fizer um pouco de restrições, ou seja, não fizer perseguições políticas muito graves, não usar armas químicas em populações civis, como ele já havia feito, ele vai ter algumas benesses. Em compensação, com Xi Jinping, seria um modelo contrário. Agora, o Biden, com essa política anticolonial, ou seja, está fazendo uma coisa bem parecida com o que, sei lá, governadores de estado, né, de estados aqui do Brasil estão fazendo, ou seja, vender tudo para a China, achar tudo isso bonito, comprar tudo da China de volta, vender toda a nossa carne para a China, vender tudo o que a gente tem de produção baixa para a China industrializar e depois comprar tudo de volta a preço de banana. No final das contas, você está unindo de novo os dois, ou seja, Putin e Xi Jinping agora voltaram a ser os melhores amigos. Os dois têm o Ocidente inteiro como inimigos assim mortais, e eles querem implantar essa ditadura mundial. Quando você olha para Brasília, quando você olha para as comissões que existem na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, quando você olha inclusive para outros poderes, você vai ver quanto que a ditadura chinesa ela conseguiu implantar o seu modelo aqui, ou seja, vamos colocar agora um controle de fake news, né? Agora a palavrinha da moda é você falar de fake news para cima e para baixo, uma palavra que nunca tinha sido usada, né? Uma expressão que nunca tinha sido usada antes do Donald Trump ter sido eleito. Isso é sempre uma desculpa para mais censura, mais ditadura e mais controle. Isso de redes sociais, isso de conversas privadas, assim por diante. No final das contas, os dois estão se unindo e este é o grande perigo para nós hoje. José Maria Trindade. Flávio, é um prazer falar com você aqui. Muito boa noite.
Flávio, você tem toda a razão. Acho que o Donald Trump, ele tirou ali o pano e mostrou ao mundo o perigo da China ser monopolista em tudo. A gente viu nessa pandemia, né, que a China vendia 95%, ainda vende, dos insumos hospitalares, né? E o Trump mostrou para o mundo inteiro exatamente. Mas a minha pergunta é a seguinte, lá na minha cidade, no interior, diz que você não pode encurralar um gato sem deixar uma janela aberta para ele fugir. Senão, ele vem para cima de você. E é o que estão fazendo com o Putin. O Putin. Eu queria saber o seguinte, não é perigoso demais encurralar um presidente de um país que tem tantas ogivas nucleares e tem um arsenal bélico, assim, um dos maiores do mundo? Quer dizer, não é uma estratégia errada, não, encurralar a Rússia dessa forma? Eu concordo plenamente, Zé Maria. É complicado, é uma coisa extremamente perigosa e, mais uma vez, né, eu acho que, assim, mais do que o Putin, nós temos de sempre nos preocuparmos com Xi Jinping. A forma como o Putin se preocupou e agiu nessa última ofensiva contra a OTAN foi justamente com todo o apoio da China. Ou seja, ele faz um acordo com a China, no final das contas o Xi Jinping está dando as cartas antes do Vladimir Putin e, com isso, eles também estão favorecendo todas as ditaduras que são contra o Ocidente e que estão alinhadas a eles, ou seja, vai desde a Venezuela, uma vizinha do Brasil, para quem acha que isso é uma discussão que está lá para longe. A Venezuela, que era um país que não significava muita coisa para o mundo, além de ser exportador de petróleo, algumas décadas, ela hoje tem um MiG russo lá, tem pelo menos um MiG russo, não se sabe qual que é o poderio militar dela, quer dizer, ela é um poderio muito maior do que o brasileiro, um avião invisível. Eles têm uma capacidade ali de ser um porto, no final das contas, né, para as ambições russas e as ambições chinesas na América Latina. Você tem também todo o Oriente Médio, ou seja, você teve armas chinesas no Estado Islâmico, você teve armas chinesas na Síria, você teve armas russas no Afeganistão, e todas as guerras que o Biden, ele se demonstrou uma fraqueza extrema, não tem habilidade estratégica nem diplomática nenhuma e foi perdendo uma a uma, ou seja, todos esses países vão se tornando cada vez você tem uma nova ditadura no mundo, ditaduras extremamente violentas, que enforcam gays, que matam, apedrejam mulheres, assim por diante, e que não tem nenhuma forma de modernização. Quando estávamos com Donald Trump no poder, ele tinha sempre essa diplomacia de falar assim, olha, pega um país, por exemplo, como a Arábia Saudita, que é um país brutal, que é um país extremamente violento, que não permitia que mulheres dirigissem coisas do tipo, mas você dando algumas benesses econômicas para eles, você conseguia negociar bastante coisa. Quer dizer, Donald Trump, ele conseguiu fazer o seu próprio genro, né, ser o primeiro judeu a pisar na Arábia Saudita, provavelmente em quase um século. Ele conseguiu fazer com que as mulheres pudessem dirigir na Arábia Saudita. Quer dizer, há um progresso aqui. Então, você faz um modelo de gestão, um modelo diplomático, econômico, militar, às vezes, no qual você favorece aqueles países que estão dispostos a se modernizarem, a se tornarem mais próximos do Ocidente, a terem um pouco mais de liberdade, a não ter mais tanta perseguição política, assim por diante. Agora, o modelo do Putin é exatamente o contrário, ou seja, você vai favorecer o Assad, você vai favorecer o Ahmadinejad, você vai favorecer a própria ditadura chinesa, e tudo isso tem um poder muito grande de compra, porque esses países têm populações gigantescas, né? Enquanto que o Biden, simplesmente por ideologia, ignorou tudo o que foi feito. Lá atrás, ele tem esse veso de desprezar, por exemplo, o Bolsonaro aqui no Brasil, o premier da Índia, por serem conservadores, e no final das contas você perde justamente aqueles países que conseguiam fazer uma contenção a esse projeto russo-chinês. Minha pergunta agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Obrigado. Aproveito para cumprimentar os meus parceiros do programa, né? O compadre Zé, a minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme e boa noite, Flávio. Prazer falar com você. Rapidinho, Flávio, você acha possível que esse conflito se encerre sem alguma ação militar? Olha, eu tô sempre nervoso aqui nos pingos por estar com os melhores. Tá completando a pergunta, parece? É que o som estava fechado, Augusto. Vou pedir que você repita. Só apareceu na tela. Ô Flávio, eu queria saber se é possível conter esse expansionismo da Rússia e da China sem alguma ação militar por parte dos europeus e, eventualmente, dos Estados Unidos.
Eu tô sempre nervoso aqui nos Pingos por estar com os melhores jornalistas do Brasil aqui, né? É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Na verdade, Augusto, o discurso do Putin, desde que os Estados Unidos tinham afirmado que conseguiram informações de que ele iria invadir a Ucrânia na terça-feira passada, né? Não dessa semana, da semana passada, o Putin ele fez vários discursos, né? Fez 2 ligações muito importantes aí com o Biden, e ele sempre comenta que o risco da Ucrânia começar a se voltar para o Ocidente é o de que, filiando-se à OTAN, ela possa invadir a Rússia. Sim, ele fala isso a sério, né? Uma invasão ucrânia à Rússia, um ataque ucraniano à Rússia, e que com isso a Ucrânia consiga invocar o artigo 5º da OTAN, que é o principal, a coisa que é mais importante para a OTAN, ou seja, um ataque a um dos membros da OTAN será um ataque a todos os membros da OTAN. Isso foi invocado apenas uma única vez, né, nos ataques do 11 de setembro, mas isso é uma cláusula de defesa, ou seja, e inclusive a gente viu, testemunhamos essa coisa horrorosa de pessoas do staff do Biden, do próprio presidente americano, levando isso a sério, falando, não, mas veja bem, a gente vai fazer tal coisa. Não, a OTAN não permite uma coisa como essa. E toda essa movimentação, né, toda essa provocácia que o Vladimir Putin faz, né, ela é extremamente custosa. Quer dizer, você precisa primeiro mandar um termo ali para a OTAN. A OTAN vai lá, fala com, sei lá, o ditador da Bulgária, fala com, sei lá, qual outro país ali que está lá no meio do caminho, para então mandar tropas para lá, para na hora que a tropa chegar lá, falar assim, bom, então, né, vocês demoraram 5 dias, agora a tropa já está fazendo movimentação militar na Bielorrússia agora. Então, quer dizer, é um processo extremamente custoso, burocrático. Eu fico imaginando o que foi passado por baixo da mesa para você permitir tantas manobras militares como essa. Agora, essa questão de você ter uma guerra, seja ela na Ucrânia, ou seja o que é mais provável, né, no Mar do Sul da China, com o apoio russo, grandes teóricos das relações internacionais como John Mearsheimer, quase todo mundo considera que a Terceira Guerra Mundial ela vai eclodir a partir do Mar do Sul da China, por causa do expansionismo chinês, por causa da violência da ditadura chinesa, com países como Taiwan, os tigres asiáticos, todo mundo que está ali naquele golfo, né, no meio do caminho, Vietnã, assim por diante. Talvez isso aí não seja mais uma questão de se, e sim de quando. Ou seja, se as coisas ficaram ruins com a pandemia, talvez em questão de uma década, um pouco mais, a situação do mundo piore violentamente. Agora, o Ocidente ele vai sempre tentar reagir, né? Não ser o primeiro a atacar, mas precisaremos de mobilizações de tropas ali com uma diplomacia extremamente delicada.